Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Larissa, de Ciências, para as turmas de 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Estamos juntos para mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Hoje vamos aprender sobre o solo, que é o local onde nós pisamos. Mas antes, quero saber de vocês. Todos os solos são iguais? Será que existe um solo ideal para plantar as plantas? Que tal a gente descobrir juntos na aula de hoje? Venha comigo! Antes de começar a aula, algumas informações importantes para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Esta aula é destinada aos estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, anos iniciais, e trabalha a seguinte habilidade: comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em características como textura, cheiro, tamanho das partículas e a permeabilidade. O objetivo da nossa aula é conhecer os 3 tipos de solo: arenoso, argiloso e umífero, e compreender as principais características desses solos. Estudante, que tal deixar a sua presença em nossa aula? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença em nossa aula. Antes da gente começar, quero saber de você. O que é um solo? Solo é o local onde pisamos. Ele é originado a partir de uma rocha. Então, a partir de uma rocha, eu tenho a origem de um solo. Isso acontece devido à ação do vento e da chuva, que a rocha vai se degradando, ou seja, quebrando, né? E esses pedaços de rocha vão formando o solo que nós conhecemos, que é o local onde nós pisamos. O solo é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, pois precisamos do solo para morar, buscar alimentos, entre outros. O solo faz parte de nossa vida. Porém, os solos são diferentes. Existem 3 tipos de solo. O solo arenoso, que é esse aqui, que a gente geralmente encontra em praias. O solo argiloso, que é esse mais em tom com marrom, né? E o umífero, que é esse aqui, que a gente chama de solo preto, um solo rico em nutrientes. Cada um desses solos apresenta uma característica diferente. Que tal a gente conhecer cada uma dessas características? O solo arenoso é aquele que apresenta areia, há poucos nutrientes, e a água passa por ele com muita facilidade. É comum a gente encontrar esse tipo de solos em praias e em desertos. Não é um solo muito bom para plantar, não. Alguns tipos de planta. Porém, algumas plantas gostam desse tipo de solo e crescem muito bem, como é o caso dos coqueiros e a vegetação que nós encontramos nas praias. Esse aqui, ó, é o solo arenoso, comum em praias. Agora vamos lá para o solo argiloso. Esse solo apresenta uma grande quantidade de argila. Os grãos de argila são bem pequenos e ficam bem juntinhos. A união desses grãos de argila permite que o solo segure a água, não permitindo que ela passe. Por isso, acaba se formando poças, como a gente consegue ver nessa imagem. Geralmente, o solo argiloso é marrom, porém, existem outras cores de solo argiloso, como a cor vermelha. Antes da gente conhecer o último tipo de solo, quero fazer uma pergunta para vocês, no caso, 2 perguntas. Por acaso, você já viu um adulto plantar algum tipo de planta? Se sim, qual era a cor dessa terra? Era escura, igual essa aqui? A maior parte das plantas são plantadas em terra escura. As plantas amam essa terra. O solo umífero é formado por um conjunto de terra escura. Então, podemos chamá-lo também de solo escuro. Esse solo recebe o nome de umífero. O solo umífero é ideal para plantar, pois ele apresenta muitos nutrientes. Nesse tipo de solo, encontramos um animal muito importante, que é a minhoca. Essa daqui é a minhoca, ó. A minhoca contribui para deixar o solo rico em nutrientes, pois elas cavam buracos na terra presente no solo. E de acordo que vão cavando, acabam engolindo terra
e nutrientes. E esses passam por todo o seu corpo e são eliminados por meio das fezes, deixando o solo assim mais rico, pois as fezes fornecem muitos nutrientes. Os buracos que são cavados pelas minhocas permitem que a água, ar e nutrientes cheguem ao solo com maior facilidade. Esse processo é muito importante para deixar esse solo ideal para o plantio dos vegetais. Você sabia que as fezes de animais são ricas em matéria orgânica e servem de nutrientes para o solo e vegetais? Ah, não sabe o que é matéria orgânica? Matéria orgânica são restos de plantas ou fezes de animais que apresentam uma alta concentração de nutrientes. Até mesmo a casca de ovo pode servir de nutrientes para o solo. No interior, as pessoas costumam utilizar fezes de galinha e vaca para a nutrição do solo. As fezes são chamadas de esterco, como essa daqui que está aparecendo na imagem. Agora chegou a hora de eu contar uma curiosidade para vocês. As plantas escolhem onde vão crescer. É isso mesmo, as plantas apresentam preferência. O pé de café ou cafeeiro, por exemplo, desenvolve muito bem em um solo que apresenta argila. Já as flores, as violetas, que são essas daqui, amam o solo umífero, que é o solo mais escuro. Quero chamar a atenção de vocês para a preservação do solo, pois o solo é utilizado como base para a nossa moradia, construção de ruas e produção de alimentos. Por esse motivo, precisamos cuidar do solo, principalmente ter cuidado com o lixo produzido por nós, seres humanos. Esse lixo jogado em lugar errado pode poluir o solo, que é esse caso aqui, muito lixo jogado em um local errado. O excesso de lixo sobre o solo pode causar doenças, além de poluir algo que precisamos tanto. Por esse motivo, precisamos cuidar dele e jogar o lixo no local adequado. E aí, estudante? Já registrou sua presença? Se ainda não, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença em nossa aula. Agora, vou colocar o meu jaleco branquinho, porque teremos experimentos. Fiquem ligados, espera um pouquinho. Chegou a hora de eu mostrar para vocês um experimento prático sobre a passagem de água no solo umífero, que é esse solo marrom aqui. A passagem de água é chamada de permeabilidade. Ah, não se esqueça, para esse experimento é fundamental a presença de um adulto. O que a gente vai utilizar? Uma garrafa PET, dessas de refrigerante mesmo, pode ser até mesmo de água, algodão, água, que está aqui, e tesoura. Vamos lá. O primeiro passo, eu vou pegar a garrafa PET e vou cortá-la nesse marco aqui. Eu vou cortar aqui para vocês observarem, tá? Cortando. A partir do momento que eu cortei, eu vou ter essa parte de baixo aqui, tenho a parte de baixo, e vou colocar no bico dessa garrafa um pedacinho de algodão, que vai ficar desse jeito que eu já trouxe pronto aqui para vocês. Então, eu coloquei o algodão, vou colocar aqui, tá bom? Ó, bem legal, né? E vou colocar a minha terra no meu solo umífero. Vou colocar um pouco aqui. A gente viu que esse solo umífero, ele é o ideal para plantar a maior parte das plantas. As plantas gostam muito dele. E agora eu vou colocar a água. O algodão vai funcionar como um filtro. Vamos ver como a água passa por esse solo. Agora, gente, o solo umífero é aquele solo que a água ele acaba absorvendo com muita facilidade. E com isso ele começa a pingar, olha como vocês estão observando. Só que ele vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Porque o solo umífero ele retém água e ele absorve bem essa água. Então, olha aqui como ocorre a passagem de água, que também é chamado de permeabilidade. Já, eu quero só chamar a atenção para vocês. Agora, eu quero que vocês façam aí na sua casa.
pode ser com qualquer tipo de solo que você encontrar. Cada tipo de solo vai apresentar uma permeabilidade diferente. Como eu falei com vocês, o solo argiloso, a água não passa com facilidade, não vai passar com essa facilidade que eu mostrei aqui para vocês. Ele vai acabar formando poça. Se observarem aqui, esse solo ele ficou úmido, ideal para plantar uma planta, por exemplo, bacana. Já o solo argiloso não aconteceria isso, ficaria uma poça aqui em cima, em vez de ficar sem água nenhuma, ok? Muito legal esse experimento, não é? Depois de realizar esse experimento muito legal, chegou a hora da gente realizar uma atividade. Você está preparado? Vou realizar um o que é com vocês, sobre o conteúdo que estamos trabalhando na aula de hoje. Seu tempo será de 15 segundos para cada pergunta. O que é? Um solo rico em nutrientes, escuro e onde encontramos as minhocas. Que tipo de solo é esse? Parabéns para você que acertou e para você que tentou também. O que é? Um solo que contém grãos de areia, a água passa com muita facilidade e é comum a gente encontrar em praias. Que tipo de solo é esse? Parabéns para você que acertou e para você que tentou também. Agora eu vou passar uma outra atividade para vocês. Vou mostrar um tipo de imagem de um tipo de solo e você terá que dizer que solo é, ok? Que tipo de solo é esse que aparece na imagem que acaba formando poças de água? Argiloso. Parabéns para você que acertou e que tentou também. Agora vamos fazer um momento de leitura. Vamos ler a palavra solo. A palavra solo apresenta 4 letras. 1, 2, 3, 4. Ok? Ela começa com a letra S, que é uma consoante, seguida de uma vogal, que é a letra O. S com O forma a sílaba só. Depois, eu tenho uma outra consoante, que é a letra L, seguida da vogal O, formando L com O a sílaba LO. Por isso que, ao juntar só, LO, nós formamos a palavra solo. Muito legal, né? Estudante, já registrou sua presença em nossa aula? Se ainda não, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. Peça ajuda ao seu responsável e não deixe de registrar sua presença. Chegou a hora da gente relembrar o que estudamos hoje. Aprendemos que existe pelo menos 3 tipos de solo. São eles o solo arenoso, argiloso e umífero. Vimos que os solos são de extrema importância para todos os seres vivos e que as plantas apresentam preferência em relação ao tipo de solo em que ela vai se desenvolver. Algumas preferem o solo arenoso e outras o solo umífero. Que tal a gente responder as perguntas que fiz para vocês no início da aula? A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: todos os solos são iguais? Ou os solos são diferentes e apresentam as suas particularidades? A segunda pergunta que fiz foi a seguinte: será que existe um solo ideal para plantar? Sim, vimos que existe um solo ideal para cada tipo de planta e que elas apresentam preferências. Muito bacana isso, né? Aprendemos muita coisa legal hoje. Depois de aprender muita coisa nova e fazer um experimento legal,
Que tal você enviar uma foto ou vídeo desse experimento que eu fiz? Pode ser escolhendo um tipo de solo. O importante é ter a presença de um adulto, hein? Pode fazer utilizando solo arenoso, umífero, argiloso. Pode ser qualquer um que você encontrar. Mas eu quero te ver aqui na TV, hein? Não deixe de enviar seu experimento. Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenha gostado e aprendido muito. Te espero na próxima aula aqui no Dever em Casa na TV. Um forte abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos!